Tem que preocupar com dívida pública por quê? Tipo, o curso básico de economia, acabei de entrar na faculdade, eu quero entender como é que essa mecânica de governo funciona. O que é o gasto público? Por que tem que se preocupar com o gasto público? O que isso se relaciona com a inflação? Me ensina como se eu não entendesse nada disso. Perfeito, Pedro. Vale dizer o seguinte, pensando no orçamento do governo como se fosse um orçamento das famílias, claro que o governo consegue se divisar mais que a família média brasileira, mas serve como paralelo. O governo tira dinheiro de onde? Ele tira dinheiro principalmente dos impostos, né, que são dinheiro pago por todos nós, e também ele pode se endividar. Também as famílias também conseguem pegar um empréstimo no banco. O governo faz isso através de emissão da dívida pública. Então, ele dá um papel dizendo, olha, eu vou pagar essa dívida até, enfim, num período de tempo e vai remunerar, ou seja, pagar os juros por essa dívida. E aí onde entra as complexidades e a diferença do Brasil para outros lugares. O Brasil é um país com uma baixa taxa de poupança interna, ou seja, na média, o brasileiro não poupa muito dinheiro. A gente gosta de comprar as coisas no cartão de crédito, a gente joga para o futuro e eu que lute no futuro. Então, isso tem implicações. A gente precisa também de poupança externa. E isso faz com que pegar dívida, ou seja, pegar dinheiro emprestado no Brasil, seja para o empresário, seja para o governo, é caro. E aí a taxa de juros fica alta. E ao mesmo tempo, quando o governo começa a gastar muito, ele começa a jogar muito dinheiro na economia, porque vamos dizer assim, ele vai construir uma ponte, uma escola, uma estrada, qualquer coisa, ele vai jogar dinheiro na economia e isso acaba impactando a inflação. Porque quando a gente tem um volume de dinheiro entrando na economia ali, a oferta e demanda, você pressiona para a desvalorização, né, do valor da moeda. E aí fica mais difícil para o Banco Central controlar. E aí isso aumenta os juros, porque vai ficar mais caro pegar dinheiro emprestado, porque o governo está tirando dinheiro da economia e depois jogando de novo ali através de gastos públicos. Então, e aí você pode dizer, mas isso é normal, todos os países passam por isso. De verdade, passam. Só que existe uma coisa na economia, que é a coisa que eu acho que é mais difícil de explicar, que são as expectativas. Que se você está emprestando dinheiro para uma pessoa, aquele amigo teu, que é um pouquinho caloteiro, e aí ele fica demorando para pagar, e aí tu vê que o cara, tipo, ele fala que está pagando as contas de casa, mas além de pagar as contas de casa, ele viaja de lancha, paga um camarote, uma vodka. Aí tu começa a pensar, cara, eu não sei se esse cara vai me pagar, né? E aí tu faz assim, beleza, eu vou continuar emprestando para ele, mas eu vou começar a cobrar uns juros um pouquinho mais alto. Porque eu só vou topar emprestar para esse cara se ele me der uns juros um pouco mais alto. E aí isso vai virando uma bola de neve. E aí onde entra as expectativas, né? Se o mercado, e aí o mercado quer dizer todos nós, todo mundo que tem algum dinheiro investido em algum lugar, muito provavelmente vai estar ali sendo credor do governo, fundo de pensão é um exemplo clássico. Se você, né, que tem esse dinheiro, começa a ficar desconfiado que o governo não vai pagar, a taxa de juros sobe, fica mais difícil combater a inflação e alimenta a própria dinâmica da vida, ou seja, vai ficar mais difícil para esse cara pagar. E vale dizer isso porque, assim, a gente consegue ver, tem um debate agora na Câmara sobre supersalários, tem debate para aumentar a eficiência em vários pontos que o Ministério da Fazenda está fazendo, tem subsídio para empresas que não estão entregando o nível de investimento e de emprego que a gente gostaria. Então, a sensação para muita gente no mercado é que o governo está sendo meio aquele amigo, não caloteiro exatamente, mas que está gastando com as besteiras que a gente acha que não devia estar. Então, eu espero ter sido bem introdutória aqui na aula de economia, Pedro. Pois é, não, eu acho que você foi super bacana e ó, já tem gente aqui reclamando que a gente chamou economista progressista para... Estão falando que você é heterodoxo ainda. Eu não tenho nada a ver com isso não, são as pessoas aqui nos comentários. Mas deixa eu trazer um pouco essa discussão aqui, porque eu acho que põe, essa eleição municipal em particular, põe de fato em xeque a maneira de ver do Partido dos Trabalhadores e Economia. Porque quando você traz essa coisa do empreendimento e da ideia, principalmente por parte da classe C, dessa classe média baixa que compõe a maior parte da população brasileira, essa classe média baixa urbana, né? Que em geral está nas periferias das cidades grandes e médias, quando essa turma começa a se virar para a gente falar o seguinte, olha, eu quero cuidar do horário que eu começo a trabalhar e que eu paro de trabalhar. Eu quero
ter oportunidade de, mesmo só tendo um diploma de ensino médio, eu quero ter a oportunidade de, por exemplo, sei lá, crescer na vida. Porque se eu for ter um emprego de ensino médio, eu não vou crescer. A única maneira que eu tenho de crescer é se eu conseguir montar um negócio e fazer com que esse negócio vá crescendo aos poucos. E aí eu vou contratando gente, tal, vou fazendo... A partir do momento que a esquerda começa a reconhecer que esse é o desejo das pessoas, que essa é a busca que as pessoas têm que fazer, você se vê obrigado a pensar uma lógica nova de política econômica. Por quê? Porque, eu preciso fazer com que o país cresça através de pequenas e médias empresas que estão surgindo a partir das apostas pessoais, individuais, que pessoas diferentes estão fazendo por todo o país, nas periferias do país. Enquanto isso, a lógica com a qual o Brasil, ou um bom pedaço da direita brasileira também, né? Mas a lógica com a qual a esquerda brasileira vinha trabalhando era o seguinte: eu vou pegar dinheiro, vou botar em umas empresas bem grandes esse dinheiro, para que essas empresas cresçam e gerem empregos de CLT. E a sociedade nessa eleição se virou e falou: eu não quero esse tipo de emprego. Eu quero outro tipo de coisa, eu quero outra expectativa de futuro. Tem um choque aí, que é um choque de visão do eleitorado e visão do governo. E visão justamente do eleitorado para quem o governo gostaria de produzir em maior quantidade esses empregos CLT. Essas pessoas estão dizendo que não querem. Isso dá algum tipo de nó ali na cabeça dos economistas que fazem parte do PT, não é o caso do Haddad, não é certamente o caso da Tebet, mas eu fico com uma certa impressão, sabe, Débora, que está dando um nó ali. Porque eles estão querendo, independentemente do debate entre ortodoxos e heterodoxos, entre liberais e desenvolvimentistas, ou qual é a maneira melhor, no macro, assim, de você fazer o país crescer, tem esse problema aí do eleitorado que tem que resolver, né? A turma está dizendo: eu não quero isso, eu quero aquilo. Isso é uma situação inédita nesse debate que vocês economistas têm, né? A própria sociedade falando que eu quero aquele outro negócio. Não, exato. E eu tenho muita dificuldade em entender, assim, óbvio, a gente estuda em economia, esses embates entre escolas de economia diferentes, mas por ter tido essa trajetória, né, enfim, de ter uma família em que as pessoas foram crescendo ao longo do tempo, eu tenho muita dificuldade de entender essa coisa do não, vamos dar dinheiro para os empresários e eles vão saber o que fazer. Ao invés de empoderar, criar um bom ambiente de negócios com regras jurídicas que não fiquem mudando o tempo todo, e aí entra até STF no meio do jogo. Você vê que, para mim, é uma disfuncionalidade meio generalizada na economia brasileira. É ambiente de negócio, é educação de qualidade, porque como é que o cara vai empreender ou ser um bom funcionário com alta produtividade se ele não domina interpretação de texto, as 4 operações, não sabe navegar na burocracia brasileira? Então, me parece que o foco das políticas públicas dos últimos anos estava meio mal direcionado, estava direcionado para uma expansão do consumo, não deixar a galera comprar coisa, a fonte secou, né, do boom das commodities, do crescimento do país. E agora, que as contas públicas estão apertadas, a gente não teve uma agenda de produtividade, eu quero ver alguém me acusar de heterodoxa agora depois dessa. A gente não teve uma agenda de produtividade, né? Se você olhar os dados, que é exatamente o quanto cada unidade de pessoa, né, no Brasil consegue produzir, é baixa. E aí você gosta muito de falar de tecnologia e tudo, tem a questão do ambiente de negócio, como eu falei, questões regulatórias, então me parece claro assim que estão batendo cabeça ali dentro, e eu acho que falta aí, eu volto para isso, falta o presidente chegar e dizer: gente, vamos apostar num estilo mais heterodoxo desenvolvimentista mesmo. E aí, eu não, particularmente não gostaria de ver isso acontecer. Ou então abraçar a agenda, espero, reformista do Haddad e da Tebet e seguir para uma agenda de produtividade e de controle das contas públicas.